O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 6. Sam parecia mais relaxado do que antes, apesar de seu olhar ainda apresentar uma tendência a se focar nos seios sem sutiã. Para dar algo a ele que fazer, Jane serviu outro copo de chá gelado e lhe entregou. Você já foi casado, Sam? Já, há uns 10 anos atrás. E o que aconteceu? Mas como você é fofoqueira, disse Sam. Ela não gostava de ser casada com um policial. Eu não gostava de ser casado com uma megera. Fim da história. Ela se mudou para a costa oeste assim que assinamos o divórcio. E você, já foi casada? Mas como você é fofoqueiro? Rebateu Jane, mas então hesitou. Você acha que eu sou uma megera? Deus era testemunha de que ela não tinha sido muito legal com ele. Parando para pensar, ela nunca fora legal com ele. Não, você é bem assustadora, mas não é uma megera. Nossa, obrigada, murmurou Jane e então, já que ele respondera a sua pergunta, disse: Não, nunca me casei, mas já fui noiva 3 vezes. Sam parou o copo quase chegando à boca e lhe lançou um olhar chocado. 3 vezes? Ela assentiu. Acho que não sou muito boa nessas coisas de homem e mulher. O olhar dele voltou para seus seios. Ah, não sei não. Você está sendo ótima em me deixar interessado. Talvez você seja um mutante. Ela deu de ombros, incerta. Meu segundo noivo resolveu que ainda estava apaixonado pela ex-namorada, que suponho que não fosse tão ex assim, mas não sei bem o que aconteceu com os outros 2. Sam soltou uma risada irônica. Eles devem ter ficado com medo. Com medo? Por algum motivo, aquilo doeu, mas só um pouco. Jane sentiu o lábio inferior tremer. Eu não sou tão ruim assim, sou? Pior, disse Sam, alegre. Você é o diabo em pessoa. A sua sorte é que eu gosto de um tormento. Agora, se você colocar sua roupa do lado certo, quero te levar para jantar. Que tal um hambúrguer hoje? Prefiro comida chinesa, disse ela enquanto percorria o curto corredor até o quarto. Nossa, que previsível! Sam havia murmurado a resposta, mas Jane escutara de toda forma e estava sorrindo quando fechou a porta do quarto e tirou o suéter vermelho. Como o vizinho gostava de um tormento, ela ia mostrar quanto poderia atazaná-lo. O único problema é que ele teria de aguentar firme. Capítulo 16. Corin não conseguia dormir. Ele saiu da cama, acendeu a luz do banheiro e se olhou no espelho, só para garantir que continuava ali. O rosto que o encarava de volta era desconhecido, mas os olhos permaneciam familiares. Durante a maior parte da vida, aqueles olhos o fitavam no reflexo, mas às vezes Corin ia embora e eles não o viam. Frascos amarelos de remédio estavam alinhados de acordo com o tamanho na penteadeira, de modo que ele os visse todos os dias quando acordasse e lembrasse de tomá-los. Já fazia alguns dias, Corin não sabia exatamente quantos, que não tomava os comprimidos. Conseguia ver a si mesmo agora. Porém, quando estava sob o efeito dos remédios, seus pensamentos se turvavam e ele se perdia na neblina. Haviam-lhe dito que era melhor que ele permanecesse obscurecido pela névoa, escondido. Os comprimidos funcionavam tão bem que, em certas ocasiões, Corin se esquecia de si mesmo. Mas sempre havia aquela sensação de errado, como se o universo estivesse meio torto e agora ele sabia o motivo. Os remédios eram capazes de escondê-lo, mas não podiam fazê-lo desaparecer. Desde que parara com a medicação, Corin não conseguia dormir.
Ele havia tirado algumas sonecas, mas sono de verdade não tinha. Às vezes parecia que um terremoto o destroçava por dentro, mas quando ele esticava as mãos, elas estavam firmes. Será que os remédios eram viciantes? Teriam mentido para ele? Corin não queria ser um viciado. Sua mãe sempre lhe dissera que vício é um sinal de fraqueza. Corin não podia ser um viciado, porque não podia ser fraco. Ele tinha que ser forte, tinha que ser perfeito. Um eco da voz da mãe soou em sua cabeça. Meu homenzinho perfeito, dizia ela, acariciando sua face. Sempre que Corin a decepcionava, sempre que era menos do que perfeito, a fúria dela era tão esmagadora que o mundo parecia prestes a acabar. Ele faria qualquer coisa para não desapontar a mãe, mas tinha guardado um segredo horrível dela. Às vezes, cometia transgressões de propósito, transgressões pequenas, só para ser punido. Mas agora, a lembrança das punições o deixava animado. A mãe teria ficado muito decepcionada se soubesse daquele prazer secreto. Então Corin sempre se esforçara para disfarçar. Às vezes ele sentia bastante falta dela. Mamãe sempre sabia exatamente o que fazer. A mãe saberia, por exemplo, o que fazer com aquelas 4 vagabundas que zombavam dele com tal lista sobre o homem perfeito. Como se elas soubessem alguma coisa sobre perfeição. Corin sabia. Mamãe sabia. Ele sempre se esforçara tanto para ser seu homenzinho perfeito, seu filho perfeito, mas sempre fracassava. Mesmo nos momentos em que não cometia aquelas pequenas transgressões de propósito só para ser punido. Corin nunca tivera dúvidas de que havia uma imperfeição nele que jamais seria capaz de corrigir, que sempre decepcionaria a mãe no nível mais básico, simplesmente por existir. Elas achavam que eram tão espertas aquelas 4 vagabundas. Ele gostava de como o nome soava. As 4 vagabundas. Como alguma divindade romana pervertida. As fúrias, as cárites, as vagabundas. Elas tentaram fazer uma gracinha, escondendo suas identidades por trás de A, B, C e D no lugar dos seus nomes. Havia uma que ele odiava em especial, a que dissera: se um homem não é perfeito, ele devia se esforçar mais. O que elas sabiam sobre isso? Por acaso já tinham tentado alcançar um padrão tão impossivelmente alto que só a perfeição bastaria e tinham fracassado todos os dias de suas vidas? Tinham? Por acaso sabiam como era para ele estar sempre tentando e tentando, mas sabendo lá no fundo que ia falhar? Até que finalmente aprender a gostar das punições, pois essa era a única forma de conseguir suportar aquilo tudo. Sabiam disso? Vagabundas como elas não mereciam viver. Corin sentiu o terremoto interior começar de novo e envolveu os braços em torno de si mesmo, segurando-se. Se ele não conseguia dormir, a culpa era daquelas mulheres. Era impossível parar de pensar nelas, nas coisas que haviam dito. Quem seria ela? Talvez a loura oxigenada Marcy Dean, que rebolava o traseiro na frente de todos os homens como se fosse uma deusa e eles não fossem nada além de cachorros que viriam correndo quando chamados. Corin ouvira falar que ela dormia com qualquer um que pedisse, mas na maioria das vezes se oferecia antes de receber uma proposta. Mamãe teria ficado horrorizada com um comportamento assim tão vulgar. Algumas pessoas não merecem viver. Corin conseguia ouvi-la sussurrando dentro de sua mente, da forma como ela sempre fazia quando ele ficava sem os remédios. Ele não era o único que desaparecia quando tomava a medicação como prescrita.
Mamãe também sumia. Talvez os dois fossem embora juntos. Ele não sabia, mas esperava que fosse assim. Talvez ela o punisse por tomar os remédios e fazê-la desaparecer. Talvez fosse por isso que tomava os comprimidos, para que ele e mamãe fossem embora e... Não, isso não estava certo. Quando Corin tomava os remédios, era como se parasse de existir. Ele sentiu o pensamento se afastando. Tudo o que sabia era que não queria tomar mais nada. Queria descobrir quem era aquela vagabunda imunda. Isso soou engraçado, então ele repetiu a frase para si mesmo e riu baixinho. Vagabunda imunda. Essa foi boa. Corin sabia onde todas moravam. Conseguira o endereço delas nos arquivos do trabalho. Era tão fácil fazer isso se você soubesse como, e é claro que ninguém o questionara. Ele faria uma visita e descobriria se fora ela quem fizera aquele comentário horroroso, burro. Tinha quase certeza de que fora Marcy, e queria ensinar uma lição àquela vagabunda burra e maldosa. Mamãe ficaria muito orgulhosa. Marcy gostava de dormir tarde até em dias de semana. Ela não precisava de muito descanso, então, mesmo que não saísse para a farra com tanta frequência quando o fazia como nova, com seus 30 anos, era raro que fosse para a cama antes de 1 da manhã. Ela assistia a filmes antigos na televisão, lia 3 ou 4 livros na semana. Até mesmo desenvolvera gosto por Ponto de Cruz. Tinha de rir de si mesma sempre que pegava seu bastidor, porque aquilo era prova de que a garota festeira estava ficando velha. Mas o bordado lhe permitia esvaziar a mente. Quem precisava de remédios para alcançar serenidade interior quando dava para conseguir o mesmo efeito com agulha e linha para duplicar um padrão de X colorido? Pelo menos quando ela terminava um bordado tinha algo para mostrar. Marcy já tentara muitas coisas que as pessoas provavelmente não esperariam dela. Meditação, yoga, auto-hipnose. No fim das contas, acabara decidindo que cerveja funcionava tão bem quanto o restante das coisas e que seu interior estava tão sereno quanto poderia ficar. Ela era daquele jeito, e que se danasse quem não gostava disso. Geralmente, nas noites de sexta, ela e Brick iriam para alguns bares, dançariam, tomariam umas cervejas. Brick dançava bem, o que era surpreendente, já que ele parecia alguém que preferia a morte a entrar numa pista de dança. Tipo uma mistura de caminhoneiro com motoqueiro. Ele não era muito bom de papo, mas se movimentava bem. Marcy considerou a ideia de sair sozinha, mas não se animou muito. Como todo o rebuliço que a lista causara naquela semana, ela estava cansada. Tudo o que queria era se aconchegar com um livro, talvez saísse no dia seguinte à noite. Ela sentia falta de Brick, da sua presença, de toda forma não dele especificamente. Quando não estava na cama ou na pista de dança, Brick era bem tedioso. Ele dormia, tomava cerveja e assistia televisão. Só isso. Ele não era um amante genial, mas gostava de agradar. Nunca estava cansado demais. Sempre disposto a tentar tudo o que Marcy sugeria. Mesmo assim, Brick era mais uma prova de que ela não tinha talento para escolher homens. Pelo menos não era mais burra o bastante para continuar casando com eles. 3 vezes tinham sido o suficiente, muito obrigado. Jane se martirizava por ter noivado 3 vezes, mas pelo menos não se casara 3 vezes. Além do mais, Jane ainda não conhecera ninguém que fosse páreo para ela. Quem sabe aquele policial? Diabos, era bem provável que não. A vida ensinara a Marcy que as coisas raramente davam certo. Sempre havia um buraco na estrada, um erro no software.
Já passava de meia-noite quando a campainha tocou. Ela colocou um marcador no livro para não se perder e se levantou do sofá onde estava jogada. Quem poderia ser? Com certeza não era Brick voltando, porque ele tinha a chave. Isso a fez lembrar. Precisava trocar a fechadura. Ela era cuidadosa demais para simplesmente pegar a chave de volta e presumir que ele não fizera uma cópia. Por enquanto, Brick não mostrara sinais de ser ladrão, mas era impossível saber o que um homem faria quando estava fulo de raiva com uma mulher. Por ser cuidadosa, Marcy usou o olho mágico. Ela franziu a testa e deu um passo para trás para destrancar a porta e abrir o ferrolho. "Oi!" disse ela, abrindo a porta. "Aconteceu alguma coisa?" "Não", respondeu Corrin e lhe deu um golpe na cabeça com o martelo que segurava ao lado da perna. Capítulo 17. Na segunda-feira, o cartaz do elevador dizia: a Xerox e a Wurlitzer anunciaram que vão se unir para comercializar órgãos reprodutores. Jane ainda estava rindo quando as portas do elevador se abriram. Ela sentia como se estivesse borbulhando por dentro. Resultado direto de um fim de semana preenchido por Sam. Ela ainda não fora preenchida por Sam, mas começara a tomar o anticoncepcional naquela manhã. Não que tivesse contado a ele que faria isso, é claro. A frustração a deixava louca, mas a antecipação parecia iluminar seu mundo. Ela não conseguia se lembrar de já ter se sentido tão viva como se cada célula do seu corpo estivesse alerta e cantarolando. Derek Kellman saiu do elevador enquanto Jane entrava. "Oi, Kellman", cumprimentou ela, alegre. "Como vão as coisas?" Ele ficou vermelho como um tomate e seu pomo de Adão se moveu na garganta. "Ah, bem", murmurou ele, baixando a cabeça e saindo correndo do elevador. Jane balançou a cabeça, sorrindo, e apertou o botão do terceiro andar. Era impossível imaginar Kellman criando coragem para apertar a bunda de Marcy. Ela e todo mundo no prédio pagariam uma grana preta para ter visto a cena. Como de costume, Jane foi a primeira a chegar à sua sala. Ela gostava de começar cedo nas segundas, com todos os cartões de ponto para cuidar. Se conseguisse manter o foco no trabalho, o dia iria bem. A situação da lista estava começando a ser esquecida, talvez. Todo mundo que queria uma entrevista conseguira, exceto a People. Jane não assistira à televisão naquela manhã, então não fazia ideia de que partes da entrevista de sexta tinham ido ao ar. Alguém faria questão de lhe contar, sem dúvida, e se ela sentisse necessidade de assistir, o que não era provável, com certeza uma das outras 3 teria gravado o programa. Era engraçado como ela estava pouco se importando com aquilo. Como poderia se preocupar com a lista quando Sam ocupava tanto do seu tempo e dos seus pensamentos? Ele era enlouquecedor, mas também era engraçado e sexy, e Jane o queria. Depois de jantarem juntos na sexta-feira, ele a acordara às 6 da manhã, na manhã de sábado, jogando água na sua janela com a mangueira, e então convidando-a para lavar a picape. Chegando à conclusão de que estava em dúvida por ele ter lavado o Viper, Jane logo se vestiu, tomou café e saiu de casa. Sam não queria simplesmente lavar o carro. Ele queria encerado e polido, todas as partes cromadas, limpas e lustradas, o interior limpo com aspirador de pó, todas as janelas lavadas. Depois de 2 horas de muito trabalho, a picape reluzia. Sam então aguardara na garagem e perguntara a Jane o que ela faria para ele de café da manhã. Os dois passaram o dia juntos, brigando e rindo, assistindo a um jogo na televisão, e estavam se arrumando para sair para jantar
quando o pager dele apitara. Sam tinha usado o telefone dela para ligar para a delegacia. E antes que Jane se desse conta do que estava acontecendo, ele saía pela porta com um beijo rápido e um não sei que horas eu volto. Sam era policial, lembrou Jane a si mesma. E enquanto fosse policial, e ele parecia estar fazendo sua carreira na área, considerando a entrevista para o cargo estadual, sua vida seria uma série de interrupções e chamados urgentes. Encontros interrompidos vinham no pacote. Jane pensara no assunto e decidira que, dane-se, ela era forte, conseguia lidar com isso. Mas se ele estivesse em perigo, Jane não sabia se seria capaz de lidar assim tão bem. Será que Sam ainda estava na força-tarefa? Será que isso era um esquema permanente ou casos assim são temporários? Ela sabia muito pouco sobre o sistema policial, mas, com certeza, aprenderia mais. Sam havia voltado na tarde de domingo, cansado, rabugento e sem nenhuma vontade de conversar sobre o que estivera fazendo. Em vez de enchê-lo de perguntas, Jane o deixara cochilar na poltrona enquanto ela lia, aconchegada entre as duas últimas almofadas restantes do sofá. Estar com ele daquele jeito, sem ser um encontro ou nada assim, simplesmente estar parecia certo de alguma forma. Observá-lo dormir, apreciar o som da respiração dele e não tendo a coragem, ainda não, de usar aquela palavrinha que começava com um A para descrever seus sentimentos. Era cedo demais. E as experiências anteriores dela ainda deixavam receosa em confiar cegamente em que aquela empolgação, quando estavam juntos, duraria para sempre. Seu receio também era a base real para a relutância em dormir com Sam. Sim, frustrá-lo era divertido, e Jane gostava de ver o desejo nos olhos dele quando a fitava. Mas lá no fundo, ela tinha medo de deixá-lo se aproximar demais. Talvez na semana que vem. Oi, Jane! Ela olhou para cima quando Dominica Flores enfiou a cabeça na porta, as sobrancelhas erguidas como quem faz uma pergunta. Assisti uma parte do negócio na televisão hoje cedo. Precisei sair de casa antes do final, mas deixei gravando. Foi bem legal. Você estava gatíssima. Todas estavam bonitas, sabe? Mas uau, você estava ótima. Eu não assisti, disse Jane. Sério? Puxa, se eu aparecesse em rede nacional, faltaria o trabalho para assistir. Não se você estivesse tão de saco cheio do assunto quanto eu, pensou Jane. De toda forma, ela se esforçou para abrir um sorriso. Às 8h30, Luna ligou. Você tem notícias de Marcy? Perguntou a amiga. Ela não chegou e ninguém atendeu quando liguei na casa dela. Não, eu não falo com ela desde sexta. Não é normal que ela falte ao trabalho. Luna parecia preocupada. Ela e Marcy eram muito próximas, o que era surpreendente considerando a diferença de idade entre as duas. E ela não ligou para avisar que estava doente ou se ia se atrasar. Isso realmente não parecia algo que Marcy faria. A amiga não conquistara o cargo de chefe de contabilidade sendo imprevisível. Jane franziu a testa. Agora ela estava preocupada. Você tentou o celular? Está desligado, acredita? A primeira hipótese que veio à mente de Jane foi um acidente de carro. O trânsito de Detroit era terrível na hora do rush. Vou dar uns telefonemas e ver se consigo encontrá-la, disse ela, sem deixar que Luna percebesse sua súbita preocupação. Tudo bem, me avisa se conseguir alguma coisa. Quando desligou o telefone, Jane ficou pensando para quem deveria ligar para descobrir se houver um acidente de carro em algum lugar entre Starling Heights e a Hammerstead. Será que Marcy pegava a Van Dyck para entrar na 169?
Ou evitava esse caminho e pegava uma das estradas até Troy? Onde podia seguir pela I-75? Sam saberia para quem ligar. Rapidamente, ela procurou o telefone da delegacia de Warren, discou o número e pediu para falar com o detetive Donovan. E então a deixaram esperando. Jane ficou na linha impaciente, batendo uma caneta contra a mesa por vários minutos. Finalmente a voz voltou para informar que o detetive Donovan não estava disponível e se ela gostaria de deixar um recado. Jane hesitou. Detestava incomodá-lo com algo que muito provavelmente não resultaria em nada, mas achava que ninguém mais na delegacia a levaria a sério. E daí que uma amiga estava meia hora atrasado para o trabalho. Isso, em geral, não seria motivo suficiente para ligar para a polícia. Talvez Sam também não levasse a sério, mas pelo menos faria um esforço para descobrir alguma coisa. Você pode me informar o número do pager dele, por favor? Perguntou finalmente Jane. É importante. Era importante para ela, embora houvesse a possibilidade de não ser para a polícia. Do que se trata? Irritada, Jane se perguntou se era normal que mulheres ligassem para a delegacia atrás de Sam. Eu sou um informante dele, disse ela, cruzando os dedos para a mentira colar. Então você deveria ter o número do pager dele. Ah, pelo amor de Deus, alguém pode estar ferido ou morto. Jane se interrompeu. Tudo bem, eu estou grávida e achei que ele gostaria de saber. A voz riu. É Jane quem está falando? Ai, meu Deus, ele tinha falado dela. Seu rosto ficou em chamas. Sim, murmurou ela. Desculpe. Não tem problema. Ele me pediu para te ajudar caso você ligasse. Sim, mas como ele a descrevera? Jane se controlou para não perguntar isso e anotou o número do pager. Obrigada, disse ela. De nada. Ah, sobre o negócio de gravidez... Mentirinha, interrompeu Jane e tentou inserir um pouco de vergonha no seu tom. A tentativa não pareceu ser bem-sucedida, porque a mulher riu. Boa, garota, disse a mulher e desligou, deixando Jane na dúvida sobre o que exatamente ela quisera dizer com aquilo. Depois de desconectar a ligação, ela ligou para o pager de Sam. O aparelho era daqueles que só transmitem mensagens numéricas, então Jane deixou seu telefone. Como não era um número que ele reconheceria, ela se perguntou quanto tempo levaria até que a ligação fosse retornada. Enquanto isso, decidiu ligar para o setor de contabilidade. Marcy já chegou? Não, fora a resposta preocupada. Não temos notícias dela. Aqui é Jane, ramal 3621. Se ela chegar, peça para me ligar imediatamente, por favor. Pode deixar. Eram 9h30 quando seu telefone voltou a tocar. Jane o arrancou do fone, torcendo para Marcy finalmente ter aparecido. Jane Brigg? Fiquei sabendo que vamos ser pais. A voz grave de Sam ronronou pela linha do telefone. Maldita fofoqueira, pensou ela. Eu tinha que dizer alguma coisa, a moça não acreditou que eu fosse uma informante. Sorte sua que eu avisei todo mundo sobre você, disse ele e então perguntou. O que houve? Nada, eu espero. É minha amiga Marcy. Marcy Dean? Uma das infames líderes da lista? Jane devia ter imaginado que ele saberia detalhes sobre todas elas. Ela não veio trabalhar, não ligou, não atende ao telefone de casa, nem o celular. Estou com medo de ela ter sofrido um acidente no caminho, mas não sei a quem perguntar. Você pode me ajudar? Sem problema. Entro em contato com o setor de tráfego e peço para checarem os boletins de ocorrência. Vejamos, ela mora em Starling Heights, certo? Isso. Jane rapidamente lhe passou o endereço, mas então fez uma pausa quando outro pensamento terrível surgiu. Sam, o namorado dela ficou bem chateado com a lista.
Ele saiu de casa na noite de quinta, mas pode ter voltado. Houve uma pausa breve. Então, o tom dele se tornou brusco e formal. Vou entrar em contato com o departamento do xerife e com a delegacia de Starling e pedir para alguém verificar a casa dela. Não deve ter acontecido nada, mas não custa ter certeza. Obrigada, sussurrou Jane. Sam não gostava do que estava pensando, mas já era policial havia tempo demais para considerar a preocupação de Jane um exagero. Um namorado nervoso, ainda mais alguém com o ego ferido por causa daquela porcaria de lista, e uma mulher desaparecida eram ingredientes muito comuns em casos de violência. Talvez o carro da senhorita Dean tivesse quebrado, talvez não. Jane não era o tipo que entrava em pânico por nada, e ela definitivamente parecia estar apreensiva. Quem sabe se tratasse de algum tipo de intuição feminina, mas ele também não desvalorizava isso. Ora, sua própria mãe parecia ter olhos nas costas e sempre, sem exceção, ficava esperando acordada por ele e os irmãos toda vez que os filhos estavam aprontando alguma coisa na rua. Até hoje, Sam não fazia ideia de como ela sabia, mas aceitava o fato. Ele fez 2 ligações, primeiro para a delegacia de Starling Higgs e depois para um amigo no setor de tráfego que verificaria a eventual existência de vítimas em acidentes de carro naquela manhã. O sargento da delegacia disse que enviariam uma viatura imediatamente para verificar a casa da senhorita Dean. Então ele resolveu não ligar para o departamento do xerife por enquanto e passou o número do seu celular para os 2 contatos. O amigo no setor de tráfego retornou primeiro. Não tivemos nenhum acidente grande esta manhã, disse ele. Algumas batidas leves e um cara que largou a moto no meio da avenida, mas foi só isso. Obrigada pela ajuda, disse Sam. Disponha. Às 10h15, o celular tocou de novo. Era o sargento de Starling Higgs. Você tinha razão, detetive, disse o homem suando cansado. Ela foi morta? Sim, e foi bem violento. Você sabe o nome do namorado? Não encontramos nenhum vizinho em casa a quem pudéssemos perguntar, e acho que precisamos ter uma conversinha com ele. Posso descobrir, minha amiga era a melhor amiga da senhorita Dean. Agradeço a ajuda. Sam sabia que estava se metendo no território alheio, mas partiu do princípio de que, como fora ele quem dera dicas sobre o ocorrido, o sargento seria mais leniente. Pode me dar algum detalhe? O sargento fez uma pausa. Que tipo de celular você está usando? Digital. É seguro? Até os hackers descobrirem uma forma de invadirem o sinal. Tudo bem. Ele usou um martelo e o deixou na cena do crime. Talvez seja possível conseguir impressões digitais, mas pode ser que não. Sam se retraiu. Um martelo podia fazer um estrago bem grande. Não restou muito do rosto da vítima, e ela foi apunhalada várias vezes e sofreu abuso sexual. Se o namorado tivesse deixado sêmen, já era. Algum sêmen? Ainda não sei. O legista precisa examinar o corpo. Ele a estuprou com um martelo. Jesus Cristo! Sam respirou fundo. Certo, obrigado, sargento. Agradeço pela ajuda. A sua amiga, é a ela que você pretende perguntar sobre o namorado? Sim, ela me ligou porque ficou preocupada quando a senhorita Dean não apareceu no trabalho hoje. Pode perguntar a ela sobre o namorado, mas sem lhe dar detalhes sobre o resto? Sam soltou uma risada irônica. Seria mais fácil atrasar o pôr do sol. Então ela faz esse tipo? Será que você pode pedir sigilo? Temos quase certeza de que a vítima é a senhora Dean, mas ainda não a identificamos e a família não foi notificada. Vou dar um jeito de ela sair do trabalho. Ela vai ficar bem nervosa.
e de toda forma ele queria estar lá quando Jane recebesse a notícia. Tudo bem. E detetive, se não conseguirmos encontrar algum familiar próximo, talvez tenhamos que pedir para sua amiga identificar o corpo. Você tem meu telefone, disse ele calmo. Depois de desligar, Sam ficou parado por um instante. Não era necessário imaginar os detalhes sórdidos. Já vira sua cota de cenas de crimes com toda a sua realidade sangrenta. Ele sabia muito bem o que um martelo ou um taco de beisebol podiam fazer com uma cabeça humana. Sabia como era a aparência de um corpo que sofrera múltiplas punhaladas. E assim como o sargento, sabia que o assassinato fora cometido por algum conhecido da vítima, já que o ataque fora pessoal e o rosto fora atacado. As punhaladas eram sinal de raiva, e como a maioria das vítimas mulheres é morta por alguém que conhecem, normalmente o marido ou o namorado ou o ex, havia muitas chances de o namorado da senhorita Dean ser o assassino. Sam respirou fundo e discou o número de Jane novamente. Quando ela atendeu, ele disse: Você sabe o nome do namorado da Marcy? Jane inalou audivelmente. Ela está bem? Ainda não sei de nada. Mentiu ele. O namorado, o nome. Ah, o nome dele é Brick Gelrin. Ela soletrou o nome. G-E-U-R-I-N. Brick é um nome de verdade ou apelido? Não sei, ela sempre o chama de Brick. Tudo bem, isso basta. Ligo de volta quando descobrir alguma coisa. Ah, quer ir almoçar comigo? Claro, onde? Jane soava assustada ainda, mas estava se controlando, como ele sabia que ela faria. Posso te buscar se você autorizar minha entrada no prédio. Sem problemas, meio-dia? Sam olhou para o relógio. 10h35. Podemos ir mais cedo, tipo umas 11h15? Isso lhe daria tempo suficiente para chegar a Hammerstead. Talvez ela já soubesse. Talvez tivesse entendido naquele momento. Eu te encontro lá embaixo. Quando o guarda autorizou a entrada dele, Jane o estava esperando na frente do prédio. Ela estava usando outra daquelas saias longas e justas que a deixavam espetacular, o que significava que precisaria de ajuda para subir na picape. Sam saiu do carro e deu a volta para abrir a porta do carona. Enquanto analisava a expressão dele, os olhos dela pareciam ansiosos. Ele sabia que exibia sua cara de policial, tão impassível quanto uma máscara, mas Jane empalideceu. Sam segurou a cintura fina dela e a levantou até o banco da picape. Então deu a volta para sentar atrás do volante. Uma lágrima escorria pelo rosto de Jane. Me conta, disse ela com a voz embargada. Sam suspirou, então esticou os braços e a puxou num abraço. Sinto muito, disse ele contra o cabelo dela. Jane agarrou sua camisa, ele podia senti-la tremendo, e a abraçou ainda mais forte. Marcy morreu, não foi? Disse ela em um sussurro trêmulo, e não era uma pergunta. Ela sabia. Capítulo 18. Jane tinha chorado tanto que seus olhos estavam quase fechados de tão inchados. Sam apenas a abraçara durante a primeira crise de choro, no estacionamento diante da Hammerstead. Então, quando ela conseguiu se controlar um pouco, ele perguntou: Você consegue comer alguma coisa? Ela negou com a cabeça. Não. Sua voz soou tensa. Preciso contar para Luna e para TJ. Não, ainda não, querida. Quando você contar a elas, o prédio inteiro vai ficar sabendo. Alguém vai acabar ligando para o jornal, para alguma emissora de rádio ou televisão, e aí a notícia vai se espalhar. A família dela ainda não foi informada e eles não merecem descobrir assim. Marcy não tem muitos parentes. Jane pegou um lenço de papel da bolsa. Então secou os olhos e assoou o nariz.
Tenho uma irmã em Saginaw e acho que um casal de tios idosos na Flórida. Ela só mencionava essas pessoas. Você sabe o nome da irmã? Cheryl. Não sei o sobrenome. Provavelmente deve estar em alguma agenda pela casa. Vou avisar para procurarem. Sam discou o número no celular e, com calma, passou as informações sobre a irmã de Marcy para a pessoa que atendeu. Preciso ir para casa, disse Jane, encarando o para-brisa. Ela fez menção de puxar a maçaneta da porta, mas Sam a impediu, mantendo-a no lugar com a mão firme sobre seu ombro. De jeito nenhum você vai dirigir agora, disse ele. Se quiser ir para casa, eu te levo. Mas o meu carro vai ficar aqui, ele está num lugar seguro. Se você precisar sair de casa, eu levo você. Mas talvez você tenha que ir para o trabalho. Vou dar um jeito, disse ele. Você não vai dirigir. Se Jane não estivesse tão arrasada, teria discutido. Mas as lágrimas vieram de novo e ela sabia que não seria capaz de enxergar o suficiente para dirigir. E também não podia voltar para o escritório. Seria impossível encarar os colegas agora e enfrentar as perguntas inevitáveis sem desabar. Preciso avisar que não vou voltar ao trabalho, disse ela. Você consegue fazer isso ou quer que eu ligue? Eu consigo, respondeu ela com a voz trêmula. Mas não agora. Tudo bem, coloque o cinto. Obediente, Jane prendeu o cinto de segurança e ficou completamente imóvel enquanto Sam dava a partida na picape e manobrava pelo tráfego das autoestradas. Ele dirigia em silêncio, sem se intrometer no seu luto, ao mesmo tempo que ela tentava aceitar que Marcy se fora. Você acha que Brick é o culpado, não é? Ele vai ser interrogado, disse Sam em um tom neutro. A essa altura, esse Brick é o principal suspeito. Mas as provas ainda teriam de apoiar a teoria. Mesmo sendo pouco provável, sempre havia uma chance da verdade ir contra as estatísticas. Quem poderia dizer? Talvez descobrissem que a senhorita Dean estava saindo com outra pessoa. Jane começou a chorar de novo. Ela cobriu o rosto com as mãos e se inclinou para frente, os ombros trêmulos. Não acredito que isso está acontecendo, conseguiu dizer ela, e então se perguntou letárgica quantos milhões de pessoas falavam exatamente a mesma coisa durante uma crise. Eu sei, meu bem. E ele sabia mesmo, percebeu Jane. No seu trabalho, Sam devia ver muitas cenas daquele tipo. Como foi? Quero dizer, como ele matou ela? Sam hesitou, relutante em contar que Marcy sofrera golpes de martelo e faca. Ele não sabia exatamente qual fora a causa da morte. Não vira a cena do crime. Então não sabia se ela sucumbira ao golpe na cabeça ou às punhaladas. Não sei todos os detalhes. Finalmente respondeu ele. Mas sei que ela foi esfaqueada. Não me disseram a hora da morte nem nada assim. Aquelas 3 afirmações eram verdadeiras, mas não chegavam nem perto de toda a verdade. Esfaqueada? Repetiu Jane e fechou os olhos como se tentasse visualizar o crime. Não faça isso, querida, disse ele. Ela abriu os olhos e o fitou com um questionamento no olhar. Você estava tentando imaginar o que aconteceu, como ela estava, se doeu, disse Sam, mais ríspido do que pretendia. Não faça isso. Jane respirou fundo, e ele esperava ouvir uma resposta atravessada, tornar-se o novo foco de sua raiva e sofrimento. Mas em vez disso, ela assentiu com a cabeça, confiando em seu conselho. Eu vou tentar, mas como não pensar isso? Pense apenas nela, disse Sam, porque sabia que ela faria isso de toda forma. Fazia parte do processo de luto.
Jane tentou dizer alguma coisa. Sua garganta se moveu, mas as lágrimas vieram de novo. Ela se deu por satisfeita com um aceno de cabeça errático e ficou em silêncio até chegarem a Warren. Ao atravessar os quintais dos dois até chegar à sua casa, Jane se sentiu velha. Sam a acompanhou, o braço ao seu redor, e ela ficou grata pelo apoio enquanto subia os degraus até a cozinha com passos pesados. Bobo veio miando, o rabo balançando como se perguntasse por que ela voltara tão cedo. Jane se inclinou para baixo para fazer um carinho no gato, confortando-se com o calor do corpo sinuoso e a maciez dos pelos do bicho. Ela colocou a bolsa sobre a mesa e afundou numa das cadeiras da cozinha, pegando o Bobo no colo e o acariciando, enquanto Sam ligava para o chefe dele e falava baixinho. Por enquanto, ela tentaria não pensar em Marcy, mas tinha de pensar em Luna e TJ e na ansiedade que as amigas deviam estar sentindo por ainda não terem notícias. Jane torceu para entrarem em contato com a irmã de Marcy logo, porque quando avisasse que não ia voltar ao trabalho, as amigas iriam saber que havia algo de muito errado. Se ligassem para saber dela, Jane não sabia o que diria ou se teria capacidade de falar com as duas. Sam colocou um copo de chá diante dela. "Beba", disse ele. "Você perdeu água o suficiente para estar desidratada." Era impossível, mas isso a fez abrir um sorriso trêmulo. Ele beijou o topo da cabeça dela e depois se sentou ao seu lado com o próprio copo de chá. Jane soltou o Bobo, fungou e secou os olhos. "O que foi exatamente que você falou de mim para o pessoal da delegacia?" perguntou ela em busca de assunto. Sam tentou parecer inocente. Era uma expressão que não colava muito naquele rosto durão. "Nada demais. Só pedi para te ajudarem a entrar em contato comigo caso você ligasse. Eu devia ter te dado o número do meu pager de qualquer forma." "Bela tentativa", comentou Jane. "Funcionou?" "Não." "Tudo bem. Eu disse que você tem a boca suja." "Não tenho, não." "E a bunda mais maravilhosa dessas bandas. E que se você ligasse, deviam me passar a ligação na mesma hora, porque estou tentando te levar para a cama e podia ser que você tivesse telefonado para dizer que sim." Ele estava tentando animá-la, pensou Jane, sentindo o queixo tremer. "Que fofo", conseguiu dizer ela e voltou a se debulhar em lágrimas. Jane abraçou a si mesma, balançando-se para frente e para trás. Aquela crise de choro foi forte, porém breve, como se ela não tivesse mais capacidade mental para suportar tanta angústia por muito tempo. Sam a puxou para o colo e apoiou sua cabeça no ombro dele. "Eu disse que você é especial", murmurou ele, "e que, se você ligasse, eu iria querer falar contigo, independente de onde eu estivesse." Isso também devia ser mentira, pensou ela, mas era uma mentira tão fofa quanto a outra. Jane engoliu em seco e se forçou a dizer: "Mesmo se você estiver fazendo as coisas da força-tarefa?" Sam fez uma pausa. "Nesse caso, talvez não." A cabeça dela doía de tanto chorar e seu rosto estava quente. Jane queria muito pedir a ele para fazerem amor naquele momento, mas engoliu as palavras. Por mais que precisasse de consolo e de proximidade, da afirmação da vida, aquilo não iria parecer certo. A primeira vez deles não deveria acontecer naquelas circunstâncias. Em vez disso, ela aconchegou o rosto no pescoço de Sam e inalou seu aroma masculino e quente, consolando-se tanto quanto podia com a proximidade. "O que exatamente a força-tarefa faz?" "Depende. Forças-tarefas são formadas por motivos diferentes." "O que a sua força-tarefa faz?" "São vários setores reunidos para lidar com crimes violentos. Nós prendemos criminosos agressivos."
Jane não gostou dessa ideia. Ela ficava mais confortável quando pensava em Sam fazendo perguntas, escrevendo coisas em um bloquinho. Em resumo, sendo um detetive. Prender criminosos agressivos fazia parecer como se ele estivesse arrombando portas ou coisas assim, enfrentando pessoas ruins que provavelmente lhe dariam um tiro. Quero te fazer algumas perguntas sobre isso, disse ela, levantando a cabeça e franzindo a testa para ele. Mas não agora, mais tarde. Sam soltou um suspiro aliviado. Ele a manteve no colo por bastante tempo e a abraçou apertado enquanto Jane ligava para o escritório e avisava que estaria fora pelo restante do dia. Ela conseguiu manter a voz estável, mas o Sr. Winter não estava lá. Foi Gina quem atendeu o telefone, cheia de perguntas e avisando que Luna e TJ haviam ligado várias vezes. Vou ligar para elas, disse Jane e desligou. Arrasada, ela voltou a esconder o rosto no ombro de Sam. Por quanto tempo tenho que fugir das duas? Até elas saírem do trabalho, pelo menos. Vou falar com o sargento de Sterling Heights para descobrir se a irmã já foi avisada. E não atenda ao telefone. Qualquer um que precise falar comigo pode mandar mensagem pelo pager ou ligar para o celular. Depois de um tempo, Jane deixou o conforto do colo dele e foi até o banheiro para lavar o rosto com água fria. Ela se encarou no espelho. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto inteiro inchado de tanto chorar. Sua aparência era horrorosa, mas ela não se importava. Cansada, vestiu uma calça jeans e uma camiseta e tomou 2 aspirinas para a dor de cabeça lancinante. Ela estava sentada num dos lados da cama quando Sam veio procurá-la. Ele se agigantou na porta, grande, viril e bem confortável, mesmo nas imediações femininas do quarto. Ele se sentou ao seu lado. Você parece cansada. Por que não dorme um pouco? Ela estava mesmo cansada, quase desabando de exaustão, mas ao mesmo tempo não achava que conseguiria dormir. Pelo menos deite um pouco, sugeriu ele, vendo a dúvida em seu semblante. E não se preocupe, se você dormir e eu descobrir alguma coisa, eu te acordo na mesma hora. Palavra de escoteiro? Palavra. Você foi escoteiro? Claro que não, estava ocupado demais arrumando confusão. Sam estava sendo tão gentil que ela queria abraçá-lo e não soltá-lo nunca mais. Em vez disso, deu-lhe um beijo e disse: Obrigada, Sam. Não sei o que eu teria feito hoje sem você. Você teria dado um jeito, disse ele e retribuiu o beijo com interesse, parando antes das coisas esquentarem demais. Tente dormir. Ele saiu do quarto em silêncio, fechando a porta atrás de si. Jane deitou e fechou os olhos, que ardiam. Depois de um tempo, a aspirina começou a fazer efeito e a dor de cabeça diminuiu. E quando ela abriu os olhos, percebeu que já estava no fim da tarde. Chocada, olhou para o relógio. 3 horas haviam se passado. Ela conseguira dormir no fim das contas. Como tinha algumas compressas para tratar os olhos cansados e inchados, Jane as colocou sobre as pálpebras e descansou mais um pouco, tentando reunir forças para os próximos dias que, com certeza, sugariam sua energia. Quando sentou e removeu as compressas, o inchaço parecia bem menor. Ela penteou o cabelo e escovou os dentes. Então, saiu do quarto e viu Sam assistindo à televisão e Bobo dormindo em seu colo. Alguma notícia? Ele sabia de mais detalhes agora do que antes, mas nenhum que quisesse contar a ela. A irmã foi informada. A imprensa já sabe sobre a identidade de Marcy. A notícia provavelmente vai sair no Jornal da Noite. O rosto de Jane se contraiu de sofrimento. E Luna? E TJ? Eu desliguei seus telefones quando você foi dormir,
mas elas deixaram algumas mensagens na secretária eletrônica. Jane olhou para o relógio novamente. Elas devem estar indo para casa agora. Vou tentar ligar daqui a pouco. Não quero que descubram pela televisão. As palavras mal haviam saído de sua boca quando 2 carros estacionaram na frente da casa. O Camaro de Luna e o Bic de TJ. Jane fechou os olhos por um instante, tentando se preparar para os próximos minutos, e foi descalça até a varanda para encontrar suas amigas. Sam a seguiu. O que está acontecendo? Praticamente gritou TJ, seu rosto bonito cheio de tensão. Não conseguimos encontrar a Marcy. Você saiu mais cedo do trabalho e não atende o telefone. Mas que droga, Jane! Jane sentiu o rosto começar a desmoronar. Ela cobriu a boca com uma das mãos, tentando segurar os soluços que se amontoavam em seu peito. Luna ficou imóvel, os olhos enchendo de lágrima. Jane! Chamou ela numa voz hesitante. O que foi que aconteceu? Jane respirou fundo algumas vezes, lutando para se recuperar. É a Marcy, conseguiu dizer ela. TJ parou com um pé no primeiro degrau e fechou as mãos, já começando a chorar antes mesmo de perguntar. O que houve? Ela se machucou? Jane fez que não com a cabeça. Não, ela morreu. Alguém a matou. Luna e TJ vieram ao seu encontro no mesmo instante, e as 3 se agarraram, chorando pela amiga, que haviam amado e perdido para sempre. Corin estava diante da televisão, balançando-se para frente e para trás enquanto esperava e esperava. Por 3 dias ele assistira a todos os noticiários, mas até agora ninguém tinha descoberto o que ele fizera, e sua sensação era de que iria explodir. Ele queria que o mundo soubesse que a primeira das 4 vagabundas estava morta. Mas Corin não sabia se ela era certa. Não sabia se ela era A, B, C ou D. Ele esperava que fosse C. C era quem tinha dito aquela coisa horrorosa sobre se esforçar para ser perfeito. C era quem precisava mesmo morrer. Mas como ele poderia ter certeza? Havia ligado para as 4, mas uma delas nunca atendia o telefone e as outras não lhe contavam nada. Pelo menos não precisava mais se preocupar com uma delas. Uma já era, agora só faltavam 3. Era agora. O apresentador, com uma expressão muitíssimo séria no rosto, disse: um assassinato chocante em Starling Heights tirou a vida de uma das celebridades mais recentes da região de Detroit. Mais detalhes após o comercial. Corin se balançou para frente e para trás, cantarolando baixinho para si mesmo. Uma já era, agora faltam 3. Uma já era, agora faltam 3. Capítulo 19. Não demorou muito para encontrarem Meldon Gelring, conhecido como Brick. Algumas perguntas levaram a polícia ao seu bar favorito, que levara o nome de seus amigos, o que, por sua vez, levou a declarações como: pois é, Brick, ele e a namorada brigaram e coisa e tal, fiquei sabendo que ele está passando um tempo na casa do Victor. E qual é o sobrenome desse tal de Victor? Perguntou o detetive Roger com tranquilidade. Mas, mesmo quando ele parecia tranquilo, suas frases tendiam a soar de alguma forma como uma ameaça, porque o detetive Bersin era um homem de 115 quilos compactados em 1,80 m, com um pescoço de 50 centímetros de circunferência, voz grave e rouca e uma expressão que indicava que estava prestes a perder a paciência. Ele não podia fazer nada sobre a sua voz, não ligava para o peso e aperfeiçoar a expressão. O pacote completo era bem intimidador.
Acho que Ebels, Victor Ebels. E você sabe onde o Victor mora? No centro, cara. Então, o detetive de Starling Higgs entrou em contato com a delegacia de Detroit e Meldon Brick foi levado para o interrogatório. O humor do Sr. Gelring não era dos melhores quando Bersen se sentou diante dele para conversarem. Seus olhos estavam injetados e o aroma que exalava era de bebida rançosa. Talvez o mau humor pudesse ser atribuído à ressaca. Sr. Gelring, disse o detetive num tom educado, que mesmo assim fez o outro homem se retrair. Quando foi a última vez que viu a senhorita Marcy Dean? A cabeça de Brick, o Sr. Gelring, se voltou para cima de supetão, um movimento do qual ele pareceu se arrepender. Quando conseguiu falar, respondeu ranzinza. Na noite de quinta. Quinta-feira, tem certeza? Certeza. Por quê? Ela disse que eu roubei alguma coisa? Marcy estava lá dentro quando eu fui embora. E se ela está dizendo que eu levei alguma coisa da casa dela, é mentira. O detetive Bersen não respondeu a essa declaração. Em vez disso, perguntou: e onde o senhor esteve desde a noite de quinta? Na cadeia, respondeu Brick, ainda mais rabugento do que antes. O detetive se recostou na cadeira, o único sinal externo de sua surpresa. Em qual cadeia? Na delegacia de Detroit. Quando é que o senhor foi preso? Na noite de quinta, em algum momento. E quando foi solto? Ontem à tarde. Então o senhor passou 3 dias hospedado na delegacia de Detroit? Brick abriu um sorriso irônico. Hospedado, é isso aí. E quais eram as acusações? Dirigir embriagado e dizem que resisti à prisão, mas eu nem lembro disso. Tudo isso poderia ser confirmado com facilidade. O detetive Bersen ofereceu café ao suspeito, mas não se surpreendeu quando ele recusou. Deixando o Sr. Gelring sozinho, ele saiu da sala para telefonar para a delegacia de Detroit. O homem não mentira. Das 11h34 da noite de quinta até as 3h41 da tarde de domingo, o Sr. Gelring, conhecido como Brick, estivera preso. Era difícil encontrar um álibi melhor do que aquele. A senhorita Dean fora vista com vida pela última vez quando ela e as 3 amigas saíram do Ernest na noite de sexta. Considerando as condições do corpo e a progressão do rigor mortis junto com a temperatura da casa climatizada, ela fora morta em algum momento entre a noite de sexta e a manhã de sábado. E o Sr. Gelring não era o assassino definitivamente. Esse simples fato dava ao detetive um enigma mais difícil do que ele imaginara a princípio. Se o namorado não era o assassino, quem seria? Por enquanto, não haviam descoberto qualquer outro envolvimento romântico. Nenhum amante frustrado por ela abandonar o namorado oficial. E como a vítima e o Sr. Gelring tinham, de fato, terminado o relacionamento na noite de quinta, essa teoria também não fazia sentido. Mas o ataque fora bastante pessoal, caracterizado por raiva, uso excessivo de força e a tentativa de apagar a identidade da vítima. As punhaladas aconteceram depois da morte. Os golpes de martelo a mataram, mas o assassino permanecera num surto de fúria e recorrera ao uso da faca. Os ferimentos sangraram bem pouco, indicando que o coração já havia parado de bater quando ela recebera as facadas. O ataque sexual também ocorrera pós-mortem. Marcy Dean conhecia o assassino. Provavelmente o deixara entrar na casa, já que não havia sinais de arrombamento. Com o Sr. Gelring fora da lista de suspeitos, o detetive voltara à estaca zero. Ele teria de rastrear os passos da vítima na noite de sexta. Começaria no Ernest. Para onde ela fora depois?
Será que seguira para um bar ou dois? Talvez tivesse conhecido algum homem e levado para casa? Pensativo e com a testa franzida, o detetive voltou para o Sr. Guelring, que estava jogado na cadeira com os olhos fechados. Ele se impertigou quando o viu entrar na sala. Obrigado por cooperar, disse o detetive Bersen educado. Caso precise, posso conseguir uma carona para o senhor. Acabou? Era só isso que você queria me perguntar? Qual o motivo disso tudo? O detetive hesitou. Se havia uma coisa que ele detestava fazer, era notificar as pessoas sobre uma morte. Ele se lembrava de um capelão do exército batendo à sua porta em 1968 e contando à sua mãe que o marido dela não voltaria vivo do Vietnã. A memória daquele sofrimento permaneceria grudada em sua mente. Mas o Sr. Guelring foi incomodado pela investigação e merecia um esclarecimento. A senhorita Dean foi atacada na casa dela. Marcy? O Sr. Guelring se impertigou na cadeira. Subitamente alerta, seu comportamento completamente se transformou. Ela se machucou? Ela está bem? O detetive Bersen hesitou de novo, pego de surpresa por um daqueles vislumbres desconfortáveis de emoção humana. Sinto muito, disse ele o mais gentilmente possível, sabendo que a notícia seria mais desconcertante do que imaginara a princípio. A senhorita Dean não sobreviveu ao ataque. Não sobreviveu? Você está me dizendo que ela morreu? Sinto muito, repetiu o detetive. Brick Guelring permaneceu em choque por um instante, e então lentamente começou a desabar. Ele enterrou entre as mãos o rosto com a barba por fazer e chorou. Chorou muito. No dia seguinte, Shelley, sua irmã, estava diante da porta de Jane antes das 7 da manhã. Eu queria te encontrar antes de você sair para o trabalho, disse ela assim que a porta da cozinha abriu. Eu não vou trabalhar hoje. Jane automaticamente pegou outra xícara do armário e a encheu de café, passando-a para a irmã. E agora? Ela não estava disposta a lidar com um episódio de indignação fraternal. Shelley colocou a xícara sobre a mesa e a envolveu com os braços, apertando-a. Só fiquei sabendo de Marcy quando assisti ao noticiário hoje cedo e vim direto para cá. Você está bem? Fiquei preocupada com você. As lágrimas arderam nos olhos de Jane de novo, justamente quando ela achava que seria impossível chorar mais. Já devia ter acabado com seu estoque de lágrimas. Eu estou bem, respondeu. Ela não dormira muito, não comera muito e sentia como se só metade do seu corpo estivesse funcionando, mas estava lidando com a situação. Por mais que a morte de Marcy doesse agora, Jane sabia que sobreviveria. Aquela velha história sobre o tempo ser o melhor remédio era perpetuada porque era verdadeira. Shelley a afastou, analisando seu rosto pálido e os olhos vermelhos e inchados. Eu trouxe um pepino, disse ela. Sente-se. Um pepino? Por quê? Perguntou Jane desconfiada. O que vai fazer com esse pepino? Vou colocar fatias nos seus olhos, sua boba, respondeu Shelley exasperada. Ela geralmente soava assim quando falava com a irmã. Isso vai diminuir o inchaço. Eu estou usando umas compressas para isso. Pepino funciona muito melhor. Sente-se. Por estar tão cansada, Jane obedeceu. Ela observou a irmã tirar um pepino enorme da bolsa, lavá-lo e então olhar ao redor. Onde ficam as facas? Não sei, em alguma das gavetas. Você não sabe onde estão as facas? Fala sério, não faz nem um mês que eu moro aqui. Quanto tempo você e Al levaram para arrumar as coisas depois que se mudaram? Bem, vejamos, faz 8 anos que moramos lá, então 8 anos. Os olhos de Shelley brilhavam com humor
enquanto ela começou a abrir e fechar as gavetas da bancada uma por uma. Houve uma batida forte à porta da cozinha, então ela se abriu antes de Jane conseguir levantar. Sam entrou. Vi um carro estranho. Achei melhor vir aqui e garantir que não tinha nenhum repórter te incomodando, disse ele para Jane. Um monte de jornalistas tinha ligado na noite anterior, incluindo representantes dos 4 maiores canais de rede nacional. Shelley se virou com um pepino enorme nas mãos. Quem é você? Perguntou ela diretamente. O vizinho policial, disse Sam. Ele olhou para o pepino. Interrompi alguma coisa? Jane queria bater nele, mas não tinha forças. Ainda assim, algo nela parecia se acender com sua presença. Ela vai colocá-lo em meus olhos. Sam lhe lançou um olhar de soslaio, como quem diz que ela devia estar de brincadeira. Ele vai sair rolando. Jane decidiu que iria sim dar um tapa nele, mais tarde. Fatias de pepino em meus olhos. A expressão do vizinho se tornou cética, com um ar de quem queria ver aquilo. Sam foi até o armário, pegou outra xícara e se serviu de café. Apoiado na bancada, com as longas pernas cruzadas na frente, ele esperou. Shelley se virou para Jane, parecendo muito confusa. Quem é esse sujeito? Quis saber ela. Meu vizinho, respondeu Jane. Shelley, esse é Sam Donovan. Sam, essa é minha irmã, Shelley. Ele ofereceu uma das mãos. É um prazer. Shelley apertou a mão dele, mas parecia contrariada. Então voltou a procurar pela faca. Você mora aqui há 3 semanas e já tem um vizinho que entra na sua casa quando quer e sabe onde estão suas xícaras? Eu sou detetive, disse Sam sorrindo. Faz parte do meu trabalho descobrir as coisas. Shelley lhe lançou seu olhar imperioso, aquele que dizia que não estava achando graça. Jane pensou em se levantar e abraçá-lo, só porque Sam a fazia sentir-se melhor. Não sabia o que teria feito sem ele no dia anterior. Ele fora seu porto seguro, criando uma barreira entre ela e todos aqueles telefonemas. E quando Sam dizia para alguém parar de ligar, havia um tom em sua voz que fazia as pessoas obedecerem. Mas aquele dia seria diferente, percebeu Jane. Ele estava vestido para o trabalho, numa calça marrom clara e uma camisa branca bem passada. O pager estava preso ao cinto, a pistola se acomodava contra o rim direito. Shelley ficava lhe lançando olhares como se ele fosse alguma espécie exótica, seu foco na busca pela faca dispersado. Porém, ela finalmente abriu a gaveta certa e encontrou o que queria. Ah! Disse Jane, quase desinteressada. Então é aí que elas estão? Shelley se virou para encarar Sam, a faca numa mão e o pepino na outra. Vocês estão dormindo juntos? Perguntou ela em tom hostil. Shelley! Disse Jane irritada. Ainda não, respondeu Sam, cheio de confiança. A cozinha foi tomada pelo silêncio. Shelley começou a descascar o pepino com golpes curtos e raivosos. Vocês não parecem irmãs, observou Sam, como se ele não tivesse dado a conversa por encerrada. As duas passaram a vida escutando esse comentário ou, pelo menos, alguma versão dele. Shelley parece com o papai, mas tem cabelo e olhos de mamãe. E eu pareço com a mamãe, mas tenho o cabelo e os olhos do papai, respondeu Jane automaticamente. Shelley era alta, quase 13 centímetros maior que Jane, magra e loura. Os fios claros eram da farmácia, mas ficavam ótimos com os olhos castanhos da irmã. Você vai ficar com ela hoje? Perguntou Sam para Shelley. Não preciso que ninguém fique comigo, disse Jane. Sim, vou ficar, respondeu Shelley.
Preste atenção e não deixe os jornalistas chegarem perto dela, ok? Não preciso que ninguém fique comigo, repetiu Jane. Tudo bem, disse Shelley, concordando com Sam. Ótimo, retrucou Jane. Vocês só estão na minha casa, não precisam prestar atenção no que eu digo. Shelley cortou 2 pedaços de pepino. Incline a cabeça para trás e feche os olhos. Jane obedeceu. Achei que eu deveria deitar. Tarde demais. Shelley colocou as fatias verdes e geladas sobre as pálpebras coloridas da irmã. Ah, como aquilo era bom! Gelado, molhado e calmante. Provavelmente iria precisar de uma sacola cheia de pepinos até o enterro de Marcy, pensou Jane, e subitamente a tristeza voltou. Sam e Shelley a haviam afastado da tristeza por alguns instantes e ela era grata pela folga. O detetive que está investigando o caso me ligou, disse Sam. O namorado da Marcy, o Brick, estava na cadeia em Detroit desde a noite de quinta até a tarde de domingo. Ele foi liberado. Então, um estranho invadiu a casa e a matou? Perguntou Jane, tirando os pepinos e levantando a cabeça para encará-lo. Seja lá quem for, não havia sinais de arrombamento. Ela ficara sabendo disso pelo Jornal da Manhã. Você sabe mais do que está me contando, não é? Sam deu de ombros. Policiais sempre sabem mais do que contam. E ele não iria divulgar os detalhes. Jane sabia disso pela forma como sua expressão se transformou na máscara de policial. Ela tentou não imaginar quais detalhes eram esses. Sam terminou o café e lavou a xícara, colocando-a de cabeça para baixo no escorredor. Então se inclinou e a beijou, a pressão em sua boca quente e rápida. Você sabe o número do meu pager e do meu celular, então, se precisar de qualquer coisa, me ligue. Eu estou bem, disse ela e falava sério. Ah, você sabe se a irmã de Marcy está aqui? Ele fez que não com a cabeça. Ela voltou para a cidade dela. Ainda não há muito o que fazer. A casa está fechada para investigação e uma autópsia é necessária em caso de assassinato. A rapidez disso depende da carga de trabalho do legista. O enterro talvez tenha que esperar até o final de semana. Esse era outro detalhe sobre o qual ela não queria pensar. O corpo de Marcy numa gaveta refrigerada por vários dias. Então, vou trabalhar amanhã. Eu queria ajudar a irmã com os preparativos se ela quisesse, mas acho que ainda não há muito a ser feito. Por enquanto, não. Sam a beijou de novo, depois levantou as mãos dela, que ainda seguravam os pepinos, e as reposicionou sobre as pálpebras. Deixe as fatias aí, você está horrorosa. Puxa, obrigada, respondeu Jane seca, e o ouviu rir enquanto saía. Fez-se silêncio novamente. E então Shelley disse, ele é diferente. Diferente dos 3 ex-noivos. Não brinca. É verdade, concordou Jane. Continua. Oi, gente. Essa história ainda tem muito para revelar. Te espero no próximo capítulo. Fica comigo.